Meu nome é Albiratã Bizarro Costa, eu sou designer industrial e professor de artes. E no início de 2019 eu estava assistindo a um programa de televisão e vi uma entrevista do maestro João Carlos Martins. E ele estava dizendo que ele ia fazer mais uma operação e ia se despedir das suas mãos, porque ele ia só tocar com os 2 polegares. Na hora eu pensei assim, puxa vida, mas será que não dá para fazer nada, nenhum dispositivo pequeno, um adaptador para as mãos dele, né? Uma coisa simples, prática, objetiva, que só desse uma melhoradinha ali, não precisa resolver tudo. E aí aquilo ficou na minha cabeça. No dia seguinte eu comecei a pensar naquilo, trabalhar, tal, comecei a rabiscar algumas ideias minhas, né? Aí o que eu fazia? Eu pegava os vídeos na internet dele tocando, e ele tocava com as mãos fechadas já, né, praticamente. E eu imaginei que continuassem assim, né, depois que ele fosse operar. Então eu me baseei por isso e fui pegando as medidas das mãos dele, assim, e acabei criando um pequeno dispositivo que era alguma coisa meio estranha, mas era para ele tocar justamente com a mão fechada. Então era alguma coisa por cima das mãos, né? E que ele conseguisse pegar e tocar as teclas. Muito bem. Fiz aquilo, fiz uns testes e tal, e comecei a entrar em contato, né, com ele para tentar ver alguma coisa, alguém que pudesse passar isso para ele, né. Fiz os protótipos, imprimi em impressora 3D e tudo mais. E eu fiz alguns testes aqui num teclado meio que improvisado e passei. Mas ninguém me respondeu naquela época, né? Eu não tinha nenhum contato, mandava e ninguém respondia. Muito bem. Eu acabei deixando aquilo de lado. Coloquei na minha estante e falei, bom, eu fiz, né? Vamos ver se um dia alguma coisa acontece. Depois de umas semanas, eu vi que ele viria tocar, ele viria fazer um concerto na cidade onde eu moro, que é Sumaré, interior de São Paulo, né? E ele viria no aniversário da cidade. Eu falei, nossa, então essa é a minha chance, minha grande chance, né? De tentar entrar em contato. E liguei para algumas pessoas, tal, até que no dia do evento da orquestra lá, que eles iam tocar, eu fui até um camarim um pouco antes do concerto. Eu fui, bati lá, tal, na parte de trás do camarim. O rapaz me atendeu e eu expliquei para ele mais ou menos o que é que eu tinha feito, né? E, obviamente era algo muito estranho, né? Ele falou, você fez o quê? E aí eu falei, olha, eu fiz esse tipo de dispositivo para ajudar o maestro e tal. Será que eu poderia entregar para ele? Aí ele falou, eu vou ver com o maestro e tal. E entrou. E eu fiquei na parte de trás. Era umas 6 horas da tarde, eu acho que já estava escuro. E eu fiquei ali sozinho atrás, na rua de trás, esperando com a caixinha na mão, né? Falei, meu Deus do céu. Esperei ali mais ou menos uns 7 minutos, 10 minutos, e falei, nossa, esse cara não vai voltar mais, né? Eu vou embora, porque o que eu tô fazendo aqui, né? E aí ele volta falando, não, beleza, o maestro vai te atender rapidamente, né? Porque já está quase na hora do concerto. Aí eu entrei rápido no camarim, tal, e o maestro muito solícito, tal, muito legal, e me recebeu rapidamente, tal, e eu comecei a explicar para ele, abri a caixinha, tal, falei, olha, isso aqui funciona assim e tal. E no camarim não tinha nenhum piano para testar aquilo, tal, né? E ele ficou olhando aquilo, aquela coisa estranha. E eu expliquei rapidamente como colocava na mão, tal, e ele agradeceu, como sempre, né? Muito muito legal ele foi, né? E tiramos foto, tal, conversamos rapidamente. E aí ele pegou meu telefone e tal, tudo bem. Aí fui embora, começou o concerto e eu ainda assisti aquele concerto e tal. E fui para casa. Bom, eu falei, bom, já está entregue, né? Consegui o meu objetivo. Uns dias depois, ele me liga, que foi uma grande surpresa para mim. Eu falei, nossa, o maestro me ligando, né? E ele me liga e fala, olha, eu gostaria que você viesse aqui em casa, tal, almoça aqui comigo e eu vou te explicar, né, como é que funcionam as minhas mãos. Ah, perfeito, aí melhorou a situação, né? Então eu fui
E ele realmente começou a me explicar. Então, cada dedo dele tem uma particularidade diferente. E ali eu comecei a ver que era bem complexo. O que eu estava tentando fazer era muito complicado, né? E ele disse para mim, eu vi o que você fez, tal, mas na hora eu já percebi que não havia como usar aquilo não ia funcionar, né? Claro, como eu imaginei que a mão dele não abrisse mais, eu me basei por isso, mas ele sabia como funcionava a mão dele. E aí foi que ele me explicando, eu vi que ele realmente abre e fecha as mãos, só que ele tem dificuldade de abrir mais, né? Pela distonia e pelo várias outras operações que ele fez, né? Então cada dedo tinha essa particularidade que eu tinha que resolver de alguma forma. Eu não podia pegar nada por baixo das mãos, né? Porque senão iria atrapalhar. O que eu fiz? Aí eu lembro que na volta daquele almoço eu falei, nossa mãe, o que eu vou fazer agora? Foi bem difícil de chegar num consenso. Eu fiquei dias pensando, eu não poderia pegar nada assim muito cheio de peças, de motores, mesmo porque seria extremamente complexo e demorado para fazer um negócio aquele. E caro, né? Tinha que ser um negócio de design minimalista, ou seja, simples, prático, objetivo e barato, né? E muito rápido. Não, daí eu, pensando, eu me debrucei assim para trás e no meu escritório eu tenho uma prateleira onde eu tenho algumas miniaturas. Eu gosto muito de miniaturas e escrever sobre a Fórmula 1. Eu acompanho muito os dispositivos de design da Fórmula 1, né, principalmente aerodinâmicos e de suspensão e tal. E eu me debrucei e vi um dos carrinhos miniaturas que eu tenho de um carro, eu me lembrei de um dispositivo. Eu olhei para a suspensão traseira e olhei e pensei, putz, é isso, existe um sistema de suspensão já muito antiga tal, mas que ele é usado em partes, ou o princípio técnico dele é usado há muitos anos, né? Inclusive pela Fórmula 1, obviamente. E aí eu me lembrei daquele dispositivo e falei, nossa, é isso. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi lâminas em cima de cada dedo, que elas funcionam como um efeito mola. Então, quando a pessoa fecha as mãos, ela puxa para fora. Ou seja, eu fiz o primeiro protótipo foi esse aqui. Então, quando o maestro aperta os dedos, as molas voltam. Esse foi o primeiro princípio que eu fiz, que ele começou a funcionar. Ele colocou e começou a tocar. Eu não conseguia nem explicar para ele como, o que tinha nele, como que era o uso dessas luvas, né? Foi muito rápido. Eu desenvolvi uma luva extensora biônica, né, que eu apelidei mais ou menos de luva leve. Esse foi o primeiro princípio que começou a dar certo, né? E ele começou a tocar aquilo, e treinar, e passou algumas semanas, alguns meses treinando, e acabou colocando aquilo no Instagram dele. E dizendo, não, aí já era dezembro, mais ou menos, de 2019, e ele dizia, eu ganhei de presente essas luvas e tal. E aquilo foi para o mundo inteiro. Explodiu e virou um rastilho de pólvora. E aí as pessoas começaram a me ligar, desesperadas, o que está acontecendo, né? E queriam uma luva, elas queriam luva, e eu não fabricava luva, não faço luva. Eu fiz uma luva para dar de presente para o maestro, eu falava, né? Era só um presentinho para ele tocar de final de semana ali, né? Quando ele quisesse, na casa dele, não era para ele colocar e nem divulgar, né? E muito menos eu imaginava que fosse resolver algumas partes do princípio das mãos dele, né? E aí hoje, atualmente, ele está usando essa daqui. Com o passar dos tempos, nós fomos aprimorando aquela que era bem mais pesada, cheia de peças, e eu enxuguei essa estrutura toda, ficou mais leve, e o mesmo princípio, né, de molas. E como no caso dele é distonia, é parecido também com algumas pessoas que sofreram um AVC, então elas também fecham as mãos, né? E acabei por resolvendo dois lados, então hoje até consigo atender pessoas que têm essa necessidade, então que ficam sempre com a mão fechada e a luva pega e puxa, então equilibra as forças e a pessoa consegue segurar um copo, fazer coisas pequenas, né?
resolveu assim. Então foi o design inclusivo, né? Produtos inclusivos que ajudam outras pessoas aí com necessidades especiais, melhorando o seu dia a dia, né? No final, o que era para ser apenas um pequeno presente para o maestro João Carlos Martins acabou se transformando em design inclusivo, ou seja, eu peguei partes de produtos de áreas completamente diferentes e apliquei num dispositivo para pessoas com necessidades especiais. Isso é aplicar técnicas de desenho industrial em produtos inclusivos, ou seja, design inclusivo. Obrigado.